O caçador de tanques, o M10 Wolverine e a arte da emboscada. Imagino que você precisa de algo rápido, com um canhão potente, mas que não seja necessariamente um tanque pesado. Foi assim que nasceu o M10, oficialmente chamado de Destruidor de Tanques. Ele não foi feito para bater de frente em uma linha de tiro, mas sim para caçar. Ele era como um franco-atirador sob esteiras. Aparecia do nada, destruía o inimigo com um tiro certeiro e sumia antes que os alemães pudessem revidar. Vamos entender como essa banheira de aço conquistou o seu espaço nos campos da Europa. A origem. Porque não era um tanque comum. Diferente de um tanque comum, que serve para apoiar a infantaria e tomar território, o M10 Wolverine foi criado com uma missão única e exclusiva: destruir os blindados inimigos. Os americanos tinham uma doutrina na época que dizia que os tanques deles, como o Sherman, deviam evitar lutar contra outros tanques. Se um Panzer alemão aparecesse, quem deveria resolver o problema era o destruidor de tanques. Para isso, pegaram o chassi do Sherman e colocaram uma torre aberta em cima, com um canhão de 3 polegadas, 76,2 mm, muito mais forte do que o canhão padrão da época. As características: velocidade e torre aberta. A primeira coisa que você nota no M10 é que a torre dele não tem teto. Isso parece loucura, né? Mas tinha um motivo: visibilidade. O comandante precisava enxergar tudo ao redor para caçar o inimigo antes de ser visto. Peso. Sem teto, o veículo ficava mais leve e muito mais rápido. Ventilação. O canhão soltava muita fumaça e a torre aberta ajudava a limpar o ar rápido para os artilheiros. O problema era que, se começasse a chover, os soldados ficavam encharcados. Pior ainda, se um soldado inimigo jogasse uma granada de cima de um prédio ou de uma árvore, ela caía direto dentro do veículo. Por isso, a tripulação tinha que ser muito esperta e rápida. Blindagem inclinada, tecnologia de defesa. O M10 foi um dos primeiros veículos americanos a usar a blindagem inclinada de forma agressiva. Em vez de chapas de aço retas, elas eram montadas em ângulos. Isso fazia com que os tiros dos canhões alemães ricocheteassem ou tivessem que atravessar muito mais metal para chegar ao interior. Além disso, ele tinha uns parafusos grandes espalhados pela lataria. Aquilo servia para prender placas extras de blindagem, caso a tripulação sentisse que precisava de mais proteção. Onde ele brilhou. O M10 foi essencial na invasão da Normandia e na libertação da França. Mesmo quando os alemães apareceram com os temidos tanques Panther e Tiger, o M10 conseguia dar conta do recado se usasse a tática certa. Ele não tinha uma torre motorizada rápida. Ela era girada na mão, bem devagar. Então o motorista precisava girar o veículo inteiro para ajudar na mira. Foi uma máquina de guerra que exigia muita habilidade da tripulação. Não era para amadores. Era um veículo para quem tinha sangue frio e sabia que o primeiro tiro precisava ser o último. De qual cidade você está acompanhando essa história? O que achou dessa tática de ter um veículo sem teto no meio da guerra? O M10 Wolverine encerrou sua carreira com o respeito de quem cumpriu uma missão quase impossível. No final das contas, ele foi a prova viva de que na guerra, a agressividade e a tática podem compensar a falta de uma blindagem pesada. Ele não era um tanque para aguentar pancada, mas sim uma ferramenta de precisão feita para quem tinha nervos de aço. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, o M10 deixou um legado de eficiência. Ele foi o mestre das emboscadas nas estradas da França e um suporte fundamental nos campos da Itália. Onde o canhão do Sherman falhava em furar o aço dos grandes tanques alemães, o destruidor aparecia para resolver o problema. Aquela torre aberta que muitos criticavam permitiu que os comandantes tivessem uma visão privilegiada do campo de batalha, algo que muitas vezes salvou a vida da tripulação ao detectar o inimigo segundos antes do disparo. Com o tempo, ele foi sendo substituído pelo M36 Jackson, que tinha um canhão ainda maior, mas a base do Wolverine foi o que ensinou os aliados a caçarem blindados de forma profissional. Muitos desses veículos foram passados para outros países depois da guerra, incluindo a França e o Reino Unido, que criou a sua própria versão famosa, o Achilles. O Wolverine não era perfeito. Era frio no inverno, perigoso contra a infantaria e lento para girar a torre. Mas ele era exatamente o que os soldados precisavam. Uma arma confiável que podia derrubar qualquer gigante que cruzasse o seu caminho. Ele saiu dos campos de batalha para os livros de história como o caçador definitivo, uma máquina que sacrificou o conforto e a proteção pela letalidade pura.